O tema da mensagem, irmãos, o título que eu propus é A Banalidade do Mal e a Aparência do Bem. Eu ainda tenho por hábito escrever todas as minhas mensagens, porque não tenho a oratória, a eloquência e a experiência que muitos irmãos já têm para poder trazer de maneira mais leve, mais tranquila aos irmãos a mensagem e a palavra do Senhor. Mas eu tive muito cuidado para poder escrever e terei muito cuidado para poder falar da palavra de Deus aos irmãos. A banalidade do mal e a aparência do bem. Começo por trazer aos irmãos o significado da palavra banal. Os significados mais simples que encontrei é aquilo que não tem originalidade, não tem valor, é comum. Aquilo que não tem valor, pouca ou nenhuma importância damos, e o que é comum passa despercebido diante dos nossos olhos, na maioria das vezes. Assim como o piar de um pássaro, ou os carros que diariamente passam em nossas ruas, os homens de uniforme que vêm e vão para seus trabalhos, trabalhadores de órgãos públicos que pressionam seus carimbos repetidamente, e qualquer outra coisa que aconteça rotineiramente. Geralmente não damos crédito a estas ações, pois elas não são comuns. O que quero propor aos irmãos e amigos desta noite é uma reflexão do perigo que podemos incorrer quando confiamos nossos julgamentos cegamente em nossa condição humana, quando confiamos a homens os propósitos do bem e esperar que eles nos digam o que é o mal e como isto nos leva a viver, ou pode nos levar a viver, em conformidade com a multiplicidade e a abundância de maldades. Primeiro, quero lhes contar uma história narrada por uma autora que se chamava Hannah Arendt. Ela era uma jornalista e filósofa judia, viveu na época do Holocausto, o evento responsável pelo extermínio de milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial. Esta mulher teve a oportunidade de assistir ao julgamento de um dos oficiais de alta patente que era diretamente responsável pela deportação forçada de judeus que estavam espalhados por toda a Europa para campos de concentração e campos de extermínio. Este homem se chamava Adolf Eichmann, ou Eichmann, alemão. O julgamento foi marcado na análise da jornalista pela decepção que ela e muitos outros tiveram ao se deparar com a figura comum do Sr. Adolf. Um indivíduo magro, usava óculos de média estatura. Segundo o seu relato, era um homem comum, com uma vida pregressa normal, como a de qualquer homem do interior. Ao ser perguntado sobre suas ações, ele simplesmente dizia não ser o monstro que todos ali estavam imaginando, e que apenas seguiu ordens e fez o seu trabalho. Ele foi sentenciado à pena de morte por enforcamento. Palavras dele: tive que obedecer às regras da guerra e à minha bandeira. Estou pronto. E este trabalho do Sr. Adolf simplesmente levou mais de 1,5 milhão de pessoas à morte ou a trabalhos forçados. Ele somente seguiu as regras e leis vigentes a que estava submetido. Diante deste relato histórico, observemos as palavras do oficial nazista: eu não sou o monstro que todos imaginavam. Agora, vamos à análise de uma outra personalidade,
o fariseu, príncipe entre os judeus, Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito relevante. Nicodemos jejuava no mínimo 2 vezes por semana, orava 2 horas por dia, dava dízimos de toda a sua renda, era professor de teologia, conhecia como poucos a lei, o Pentateuco, trabalhava arduamente por sua religião e, de repente, em uma noite, ao se encontrar com Jesus, recebeu a seguinte mensagem. Livro de João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vejamos o que podemos extrair dessas histórias do comportamento destes homens. Chamam a atenção dos irmãos para olharmos primeiro para as obras que construíram ao longo de suas vidas. Se olharmos superficialmente para estes homens, poderemos concluir que um fez o que era claramente mal e o outro se esforçou para fazer o que era bom, atitudes distintas, diferentes, certo? No entanto, apesar de suas aparências distintas, foram ambos colocados sob julgamento. Um estava sendo julgado para a morte e o outro julgado para tentar alcançar a vida. Outro traço em comum: ambos seguiam as regras e ordens de suas crenças. Enquanto o alemão, sua crença política, Nicodemos, antes de conhecer Cristo, sua crença religiosa, ambos de forma convicta, subordinaram-se a tradições e leis de suas seitas, alcançaram prestígio, fama e status. Enquanto a crença do alemão destinou milhares de judeus a campos de extermínio, a religião que Nicodemos fazia parte, os fariseus, colaboraram diretamente para a morte do judeu, o Filho de Deus, o Santo dos Santos, Jesus Cristo. Diferentes? Pois é, nem tanto assim. O quanto a aparência do mal e a aparência do bem podem ser distinguidas por nós? Se quisermos enxergar a vida e balizarmos nossos julgamentos a partir de nossas convicções, iremos falhar miseravelmente, irmãos. Tais episódios nos mostram que o mal é uma característica comum do homem. Seja ele um religioso, seja ele um burocrata, seja um assassino, aquele que não estiver aos pés de Cristo tem em si o potencial máximo para ser monstruosamente mau ou simplesmente omisso diante do bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Adolf Eichmann, o oficial alemão, tinha noção do que era fazer o bem? Provavelmente sim, pois antes do fim da Segunda Guerra, ele protegeu sua família, levando-os em segurança para a Áustria. E quanto a Nicodemos? Irei me ater à religião que ele professava, irmãos, antes do encontro e dos questionamentos que Jesus fez. Os fariseus sabiam o que eram fazer o bem? Sim, pois conheciam a lei e os profetas que apontavam para a supremacia do bem. No entanto, o bem que sabiam fazer dependia das tradições que seguiam. Tradições de homens os levam a cultivar a justiça falha e grotesca dos homens. Nas palavras do oficial alemão, tive que obedecer às regras da guerra e à minha bandeira. E nas palavras dos fariseus, Marcos capítulo 7, versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? A resposta de Jesus
a quem toma por prioridade a aparência externa do bem, a quem usa de tradições e preceitos humanos para justificar o suposto bem. Vamos ver em Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao 9. E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Ainda em Marcos 7, 20 ao 23, e dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O mal não é representado somente nos macabros crimes cometidos por psicopatas, sociopatas e outros criminosos que causam espanto. Talvez a pior representação esteja na sutileza da maldade, do conforto diário com as mínimas coisas que cooperam para o surgimento e multiplicação dos mais variados tipos de males. Ouvi uma frase, enquanto fazia o esboço deste estudo, que dizia o seguinte, irmãos: quando a maioria perde a sensibilidade do que é o mal, surge um mal maior. Quando a sociedade, os homens, perdem a noção do que é Deus e quem é Deus, um mal maior se apodera. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A parte B deste versículo. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. As mentiras que corrompem a boa-fé, as obscenidades que deturpam os casamentos e resultam em prostituição, adultérios e divórcios, a cauterização das mentes e a obediência cega das tradições que o mundo impõe, só o poder do sangue de Cristo é capaz de separar o homem de sua condição pecaminosa, a partir da renovação do seu entendimento. A moral e a ética, preceitos humanos construídos a partir de costumes e das experiências passadas do homem, não são minimamente capazes de se aproximarem daquilo que Jesus está hoje nos ofertando. Acham que o oficial alemão que enviou para a morte centenas de milhares de judeus não agiu com ética profissional? E não foi moralmente aceito por seus amigos e familiares que os homens e mulheres alemães não sabiam de tudo o que estava acontecendo? Que os fazendeiros alemães não sabiam que as cinzas espalhadas nos campos eram, na verdade, corpos judeus que estavam sendo incinerados? Ou que os doutores da lei não conheciam as profecias que falavam de Jesus Cristo, que estava diante deles realizando milagres e prodígios à luz do dia? Todos estes poderiam levantar argumentos para se esquivarem de suas faltas. Adão, após comer do fruto que Deus proibira, disse, em Gênesis capítulo 3, versículo 12, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
se esquivando. Eva, ao ser questionada do porquê ter comido do fruto que o Criador proibiu, também argumentou. Gênesis capítulo 3, versículo 13. E disse o Senhor, Deus, à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, a cada passo que o homem dá na direção contrária à voz do Senhor, a voz da serpente se torna mais agradável, mais audível, e suas desculpas e justificativas para errar voluntariamente ou não zelar pela obediência que o Senhor pede, parecem ser cada vez mais lógicas. As desculpas esfarrapadas para não servir ao Senhor passam a fazer sentido. Quando Jesus Cristo disse a Nicodemos: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estava também dizendo que as tradições e todas as obras que sua seita produzia não tinham efeito nenhum nos céus. Se não nascesse do Espírito, não poderia ver o reino de Deus. E assim será todo aquele que não nascer do Espírito. Se não confiar plenamente ao único e legítimo Salvador a sua vida, um bom currículo poderá lhe dar um bom emprego. Uma boa mulher ou homem poderá resultar em um bom matrimônio. Um bom intelecto poderá lhe dar prestígio e fama. Porém, todas estas bondades não têm o poder de livrar o homem de sua miséria espiritual. Não têm o poder de livrá-lo do inferno. Somente a bondade do Senhor tem este poder. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3 e 25. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Salmos 25 e 8. Para os salvos, que são ministros dos céus aqui na terra, a desconformidade com o mundo e as ações pecaminosas automatizadas devem obrigatoriamente serem repudiadas. E interceder com súplicas e orações para que Deus abra os olhos dos homens e mulheres que cometem torpezas e pecados de forma contínua e banal. E estar sempre atento para que a semente da boa palavra não seja sufocada pela lei e nem pelos cuidados com este mundo. Pois pela graça um dia fomos salvos. Pois toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os cuidados com este mundo não podem distrair aquele que um dia confessou e conheceu quem o livrou da escravidão do pecado, quem o comprou com preço de sangue. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.